O golpe militar foi uma conspiração realizada pelos militares brasileiros e por grupos de conservadores da elite econômica do país contra o presidente João Goulart. Empossado no cargo de 1961, quando Jânio Quadros renunciaram à presidência. Entre civis e militares estavam presentes Darcy Ribeiro, Humberto de Alencar, que era um ativo articulador, João Goulart, o Brizola, Carlos Eduardo e o Arthur da Costa Silva, que incentivou todos os militares a lutarem contra o governo do Jango. Bom, sobre o Ato Institucional 1, AI-1, ele foi assinado em 9 de abril de 1964, logo após a tomada do poder pelos militares, e à frente disso estava o general Arthur da Costa Silva, que tinha como objetivo afastar qualquer forma de oposição ao governo, e algumas ações foram tomadas. Por exemplo, eles suspenderam os direitos dos cidadãos considerados opositores. Ameaças de cassação e prisão eram frequentes. Foram caçados políticos e funcionários ligados ao antigo governo. E, enfim, a Constituição da República foi suspensa por 6 meses. Com a mobilização das tropas militares, tomaram o controle locais estratégicos do país, apoiando por parlamentos, derrubando maneira de inconstitucional e o presidente do Brasil. Pouco tempo depois, um presidente foi escolhido à eleição indireta. O golpe de 1964 deu início e a ditadura militar se estendeu até 1985. Olá, eu me chamo Luana e vou falar sobre o Ato Institucional número 3, criado no dia 5 de fevereiro de 1966. Ele discorre sobre as eleições de forma indireta, tanto em âmbito nacional quanto estadual e municipal. Também determina que deputados federais, estaduais e senadores ocupem com licença prévia o cargo de prefeito da capital do estado. Portanto, não haveria eleições. Olá, meu nome é Daniele e eu vou falar sobre o Ato Institucional 4 e 5. Bom, primeiramente, o Ato Institucional 4 foi no dia 12 de dezembro, quando o Congresso Nacional foi convocado de uma forma extraordinária para votar e debater sobre alguns atos decididos pelo presidente da República. Já o Ato Institucional 5 foi o poder do presidente em decretar suspensão dos direitos públicos dos cidadãos, contra a vontade de todos. Privaram até 10 anos a capacidade de votar e eleger, e esses decretos do presidente não tiveram revisão judicial. Os anos de chumbo aconteceu no período durante o regime militar, em 1968, com o Ato Constitucional número 5 e que pendurou até 1974, terminando no governo Médici. Durante isso, ocorreu a maior repressão por parte dos militares brasileiros no poder, que usaram instrumentos legais para usar a força contra quaisquer dissidentes e críticos ao regime. O milagre econômico foi responsável pela internacionalização da economia brasileira, que criou um mercado consumidor interno e externo, o aumento do PIB, o crescimento na economia e etc. Foi nesse momento que surgiu aquelas frases de "pra frente Brasil, ninguém segura esse país" e "Brasil, ame-o ou deixe-o". Porém, isso aconteceu às custas das classes mais baixas, e em 1964 e 1985 o salário caiu 50% em valores reais, já ajustados pela inflação. Dessa forma, o crescimento econômico desse período garantiu que a riqueza, na mão de poucos, se concentrasse ainda mais. Eu vou falar sobre a crise do petróleo. No ano de 1960, aconteceu um encontro em Bagdá reunindo os 5 principais países produtores de petróleo no mundo, dos quais 4 eram da região do Golfo Pérsico: Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait e a Venezuela, que representava a América do Sul. No encontro, os participantes acordaram pela criação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A intenção era de protestar contra o achatamento do preço do barril de petróleo,
praticado por um grupo de empresas petroleiras ocidentais chamados de Sete Irmãs. Na década de 1970, descobriu-se que o petróleo é um recurso natural não renovável. Tal descoberta fez o preço do petróleo se alterar, fazendo-o triplicar no final de 1977. A OPEP já vinha diminuindo a oferta de petróleo desde a sua criação para alcançar os objetivos que tinha traçado, e por causa disso, uma série de conflitos ocorreram com os países árabes integrantes, membros da OPEP. Em apenas 5 meses, entre outubro de 1973 e março de 1974, o preço do petróleo aumentou 400%, causando reflexos poderosos nos Estados Unidos e na Europa, e desestabilizou a economia por todo o mundo. E justamente esse momento que coincide com o fim do milagre econômico ocorrido na ditadura militar do Brasil. A crise do petróleo, que barrou os altos índices de crescimento do Brasil, foram fundamentais para a população começar a se rebelar contra o regime militar do país, fazendo aumentar as críticas e transparecer os abusos que o governo encobria ao longo dos anos com a máscara do crescimento nacional. Como conclusão desse trabalho, é que no golpe de 1964, eles tiveram vários pontos como vantagens e desvantagens, tendo como desvantagens que ele foi um regime que ele causou forte repressão nas pessoas, tendo vários atos institucionais que foram feitos de forma para retirar esses direitos de liberdade e expressão do povo, e ele também combateu com forte violência e repressão os opositores do regime, tendo centenas de pessoas que morreram e várias que continuaram desaparecidas até nos dias de hoje, tendo como vista que eles adotaram a tortura de forma de repressão. E eles também acabaram com as eleições diretas. E como as vantagens, por outro lado, eles promoveram obras de infraestrutura que modernizaram o país, e eles também criaram órgãos de controle e fiscalização de atividades do Estado.